Olá, bom dia para você nesta terça-feira um pouquinho mais fria, 17 de maio. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição vamos falar, é claro, sobre a onda de frio que já está derrubando as temperaturas de parte do país. Paulo Cupertino, assassino do jovem Miguel e seus pais, passa por audiência de custódia hoje. Nos destaques internacionais, Rússia confirma a conquista total da cidade de Mariupol e Turquia diz que votará contra a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Paulo Cupertino passará por audiência de custódia nesta terça-feira para que seja definido qual centro de detenção provisória ele será encaminhado. Ele é acusado de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019 e foi preso ontem em São Paulo após quase 3 anos foragido. De acordo com o Ministério Público, ele assassinou a família porque não aceitava o namoro de sua filha com um artista. O empresário estava na lista da Interpol como o criminoso mais perigoso de São Paulo. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Além do empresário, 2 amigos dele são réus no mesmo caso por terem ajudado o assassino a fugir. Ao chegar no prédio do DHPP, Cupertino negou os crimes. Ele disse: "Eu sou inocente, não matei ninguém". E ontem começou o mutirão do emprego no Vale do Anhangabaú, na região central aqui de São Paulo. Nesse primeiro dia, trabalhadores formaram longas filas em busca de uma oportunidade de serviço. E atenção, o processo seletivo vai até sexta-feira. O processo seletivo foi realizado das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Quem não conseguiu ser atendido recebeu uma senha para voltar até sexta-feira no mesmo local para tentar uma vaga. São mais de 6.000 oportunidades de emprego em diversas áreas. As vagas, em sua maioria, são para motoristas, entregador, vendedor interno e externo, atendente e aprendiz administrativo. A expectativa é que mais de 10.000 pessoas sejam atendidas. A iniciativa conta com a parceria do Estado de São Paulo, da Prefeitura da cidade e outras instituições que colaboram na prestação de auxílio, oferta de serviços e orientações. Para os comerciantes, o mutirão não tem o objetivo apenas de ajudar as pessoas desempregadas a conseguirem uma nova ocupação, mas visa a recuperação da cidadania e da dignidade dessas pessoas. Quase 3,5 milhões de desempregados foram contabilizados apenas no estado de São Paulo até o fim do ano passado. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar a operação policial da última quarta-feira na região conhecida como Nova Cracolândia. As pessoas que se aglomeravam na Praça Princesa Isabel, na região central paulistana, foram dispersadas. 4 promotores vão apurar as denúncias de que a ação dos 650 policiais foi violenta. Um dia depois, um homem morreu, atingido pelo disparo de uma arma que os agentes disseram ter sido dado para assustar os frequentadores da região. Os promotores também afirmaram no documento que o número de dependentes químicos não se alterou nos últimos 10 anos e que a Cracolândia ainda conta com a média de 500 pessoas durante o dia e 2.000 pessoas à noite. Para os próximos dias, está previsto o início de uma nova ação policial civil e da Prefeitura de São Paulo para coibir o tráfico e o uso de drogas no centro da cidade. Nesta nova estratégia, os agentes deverão abordar os dependentes químicos que estiverem consumindo crack na rua e os levar para a delegacia, de onde serão encaminhados para tratamento. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Mesmo com a cidade de Mariupol nas mãos das forças russas por semanas, militares ucranianos seguiram combatendo a partir da usina siderúrgica de Azovstal. Mas nesta segunda-feira, a resistência chegou ao fim e o governo de Kiev anunciou a retirada de centenas de soldados do local, muitos deles gravemente feridos. E a Rússia confirmou nesta manhã a conquista total da cidade de Mariupol. Mais de 260 combatentes ucranianos deixaram nesta segunda-feira o complexo siderúrgico de Azovstal, o último bastião de resistência russa na cidade portuária de Mariupol. O anúncio foi feito pela vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar, em um vídeo divulgado pela pasta.
Em 16 de maio, 53 soldados gravemente feridos foram evacuados de Azovstal para a instalação médica perto de Novoazovsk, para ajuda médica. Outras 211 pessoas foram levadas para Olenivka pelo corredor humanitário. Os soldados retirados do local foram encaminhados para 2 localidades que ficam em território controlado por forças russas e pró-Rússia no leste da Ucrânia. De acordo com a vice-ministra, os militares vão ser repatriados em um processo de troca. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre o assunto. Esperamos salvar a vida dos nossos rapazes. Entre eles estão gravemente feridos. Eles estão sendo tratados. Quero sublinhar, a Ucrânia precisa de heróis ucranianos vivos. Esse é o nosso princípio. Acho que essas palavras podem ser entendidas por todas as pessoas adequadas. A siderúrgica de Azovstal tornou-se um símbolo de resistência, com centenas de soldados combatendo no local, mesmo depois que o restante da cidade caiu nas mãos das forças russas. A decisão da Hungria de rejeitar um embargo da União Europeia ao petróleo russo não foi bem recebida por autoridades ucranianas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, lamentou nesta segunda-feira a resistência da Hungria à adoção de um embargo ao petróleo russo. Em Bruxelas, para uma reunião entre chefes da diplomacia da União Europeia, o ucraniano ressaltou que o bloco deve trabalhar para superar barreiras e colocar em prática um 6º pacote de sanções. Acredito que é a União Europeia que tem que enviar uma mensagem ao primeiro-ministro Orbán. A decisão é deles. Não posso interferir na tomada de decisão ou forçá-los em algum sentido. Fiz meu trabalho falando com eles, dei argumentos. Vamos colocar desta forma. Estamos insatisfeitos com o fato de que o embargo do petróleo não está posto. Mais cedo, durante a cerimônia de posse no parlamento húngaro para um 4º mandato, o primeiro-ministro Viktor Orbán apresentou seus motivos para a não adoção da medida. A Hungria, no interesse da União Europeia, não está bloqueando as sanções, desde que não cruzem a linha vermelha de autodefesa da segurança da Hungria. Em outras palavras, se não ameaçarem a segurança energética da Hungria. Durante o evento, Orbán afirmou que a Hungria é o último bastião, junto com a Polônia, do cristianismo conservador no Ocidente, enquanto a União Europeia se rendeu. O líder nacionalista ainda fez referência a uma teoria da conspiração da extrema-direita, conhecida como Grande Substituição, que afirma que as elites estão organizando a alteração das populações europeias por imigrantes de outros continentes. E a ministra das Relações Exteriores da Suécia assinou nesta manhã um pedido declarando a intenção do país em se juntar à OTAN e agora aguarda a vizinha Finlândia dar esse passo formal. O movimento não agrada a Turquia, que chegou a acusar os 2 países de não adotarem uma postura clara contra o terrorismo. Vale lembrar que para ingressar no grupo é necessário o apoio unânime dos 30 membros da aliança. A candidatura de Finlândia e Suécia à OTAN encontra resistência em um dos países membros da aliança, a Turquia. Nesta segunda-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmou seu posicionamento contrário à entrada das nações nórdicas no grupo. Eles dizem que virão para a Turquia na segunda-feira. Virão nos persuadir? Me desculpem, mas não devem nem se preocupar. Não diremos sim aos que aplicam sanções à Turquia para se juntarem à Organização de Segurança da OTAN. Erdogan acusou as nações de abrigar grupos terroristas, entre eles milicianos curdos. Preciso dizer algo muito claro e abertamente. Nenhum desses 2 países tem uma posição clara contra organizações terroristas. Os 2 países anunciaram oficialmente sua intenção de solicitar o ingresso na OTAN após a invasão russa da Ucrânia. Mas para ingressar no grupo, é preciso o apoio unânime dos 30 membros da aliança. E agora a gente volta a falar aqui do nosso Brasil, porque Santa Catarina registrou a primeira chuva congelada de 2022 entre a noite de segunda-feira e a madrugada dessa terça. O fenômeno aconteceu em São Joaquim, na Serra Catarinense. Segundo o órgão que monitora as condições do tempo no estado, a cidade registrou mínima de 12 graus às 5 horas da manhã. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram quase -3 graus.
Segundo a previsão, a primeira neve do ano em Santa Catarina deve acontecer entre hoje e a madrugada de quinta-feira. O fenômeno deve ser visto na serra e nas partes mais altas do oeste. A incidência dos fenômenos acontecem por conta de uma massa de ar frio que avança da Argentina para o sul do Brasil e derruba as temperaturas. A Defesa Civil catarinense afirmou que essa primeira onda de frio de 2022 deve durar até a noite da próxima segunda-feira, dia 23. E vamos conferir então a previsão do tempo para algumas cidades do país. Começando por São Paulo, que tem mínima de 10 graus e a máxima não vai passar dos 19 hoje. Em São Joaquim, Santa Catarina, a mínima é de menos 1 grau e a máxima por lá só deve chegar até os 6 graus. E em Dourados, no Mato Grosso do Sul, as temperaturas também vão ficar baixas, com mínima de 7 e máxima de 16 graus. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver que nos Estados Unidos, democratas pedem por mudanças na legislação para aquisição de armas. E ainda, na fila de espera, a pandemia aumentou o número de pessoas que aguardam por cirurgias pelo SUS. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. O massacre que aconteceu no final de semana e deixou 10 afro-americanos mortos em Buffalo, em Nova York, impactou os Estados Unidos e fez democratas pedirem por uma mudança na legislação dos estados para a aquisição de armas. Além deste, outros tiroteios foram registrados no Texas, em Missouri, Illinois, Wisconsin e na Califórnia. O final de semana marcado pela violência nos Estados Unidos segue repercutindo no país. Nesta segunda-feira, o presidente Joe Biden prestou homenagem às forças de segurança de Buffalo, cidade em que 10 pessoas de uma comunidade de maioria negra foram assassinadas em um ataque com motivação racista no sábado. Em Washington, o democrata participou de uma cerimônia de entrega de medalhas a agentes de segurança. Ninguém entende mais do que vocês aqui hoje a dor e a angústia que essas famílias em Buffalo sentem. Mas se eles forem puxados para dentro, pelo menos a minha experiência quando esse tipo de coisa acontece, é que você se sente como puxado para um buraco negro dentro do peito. E tudo é difícil. A primeira coletiva da nova porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, também passou pelo massacre em Buffalo. Devemos fazer tudo ao nosso alcance para acabar com o terrorismo doméstico cheio de ódio. E devemos rejeitar o ódio e o extremismo, ideologias que buscam dividir os americanos sempre que os encontrarmos em nossa sociedade. É antiético para quem somos como um país. Outros tiroteios foram relatados no fim de semana nos estados do Texas, Missouri, Illinois, Wisconsin e Califórnia. Segundo a polícia, o último foi perpetrado por um americano de origem chinesa com rancor contra a comunidade taiwanesa. O governo Biden quer limitar a compra de fuzis de assalto ou impor um sistema de verificação de antecedentes criminais e psiquiátricos para compradores de armas. Mas uma eventual derrota democrata nas eleições legislativas de meio de mandato em novembro afastaria qualquer ambição do governo neste sentido. A oposição republicana é ferrenha defensora do direito de a população possuir e portar armas, como prevê a Constituição americana. E ainda nos destaques internacionais, uma série de restrições impostas a Cuba pelos Estados Unidos vão ser flexibilizadas para facilitar os processos de imigração, transferências de dinheiro e voos à ilha. O governo de Joe Biden anunciou que vai restabelecer o programa que permite que cidadãos e residentes americanos solicitem que os familiares em Cuba se reúnam com eles nos Estados Unidos por canais regulares de imigração. Washington também vai eliminar o limite atual de remessas familiares de $1.000 por trimestre, além de permitir remessas não familiares para apoiar empresários cubanos independentes. Mais voos vão ser autorizados para a ilha e outras conexões vão ser permitidas para cidades além de Havana. O governo cubano qualificou as medidas como um passo limitado na direção correta, mas insistiu que não há alteração no embargo vigente desde 1962. O anúncio americano é resultado de uma revisão da política em relação a Cuba, que havia sido prometida por Biden ao chegar na Casa Branca no ano passado.
As mudanças começaram a tomar forma somente depois dos protestos que sacudiram a ilha em julho do ano passado. E o assunto agora é o coronavírus. O Brasil está próximo de alcançar a marca de 665 mil vítimas da Covid. E a média móvel de mortes está em 115 óbitos diários pela doença. O Brasil confirmou mais 69 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 664.987. Também foram registrados 13.510 novos casos em um dia. Ao todo, já são mais de 30.700.000 diagnósticos confirmados. Vamos entender como funciona a evolução da doença. A média móvel de mortes chegou a 112 vítimas diárias. A curva apresenta a tendência de estabilidade, com uma redução de 11% em relação a 2 semanas. Vale lembrar que a tendência de queda acontece quando essa variação é menor que 15% e de alta, quando ela é maior do que 15%. A média de casos foi de 18.236 registros por dia. Os dados apontam, então, tendência de alta, com um crescimento de 18% em relação a 2 semanas. E vamos dar uma olhada em como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 435 milhões e 430 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,40% da população, enquanto 77,46% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço, a terceira dose, chegam a 43,27% dos brasileiros. Com relação à vacinação infantil, mais de 12 milhões e 100 mil crianças já tomaram a primeira dose, que representa 59% do público. E 6 milhões de crianças estão totalmente imunizadas com a primeira e a segunda doses, o que corresponde a 29,73% do grupo. E a pandemia agravou a situação das filas por uma avaliação cirúrgica aqui na cidade de São Paulo. São pacientes de todas as áreas da saúde que aguardam por um longo período pela consulta e depois, é claro, pela cirurgia. Precisar fazer uma cirurgia já é angustiante. Agora imagine esperar mais de um ano só para fazer a avaliação que antecede o procedimento. Foi o que aconteceu com a Débora. Eu passei, eu acredito que 1 ano e meio. Esperando a avaliação cirúrgica. Isso. Mas a avaliação foi realizada no final de 2018 e até agora a confeiteira não conseguiu fazer a cirurgia bariátrica, que, segundo ela, foi indicada por uma equipe multidisciplinar. Eles falaram, olha, você se encaixa no quadro para fazer a bariátrica, você tem a necessidade para a obesidade não agravar mais seus problemas de saúde. Débora conta que tem sobrepeso desde a adolescência e, por conta disso, ao longo dos anos, contraiu problemas nas articulações, coluna, hipertensão, pré-diabetes e mais. Hoje eu tenho síndrome do pânico e depressão. E um pouco é pela questão do sobrepeso também. E mesmo com todos os problemas, não há previsão para a cirurgia. Mas ao menos a confeiteira passou pela avaliação, que só para a realização da bariátrica é aguardada por outras 3.680 pessoas aqui na capital. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostram que há aproximadamente 160 mil pessoas na espera por uma consulta de avaliação cirúrgica aqui na capital. De janeiro a março deste ano, os pacientes de ortopedia ocupavam o topo desse ranking. Entre 30% e 40% dos casos avaliados resultam em cirurgia. E a grande questão é o risco que os pacientes correm à espera da realização do procedimento, que muitas vezes demora anos. Um paciente de artrose no joelho, por exemplo, pode sofrer graves consequências. Se a gente já pegar um paciente que está num estágio já um pouco mais avançado, né? E aí, mesmo assim, eu demorar mais 4, 5 anos, muitas vezes passa de 4 anos, né, a fila de espera. Sim, o paciente pode ficar com tanta dor que ele não consegue até deambular, não consegue andar
E isso só vai tirando a qualidade de vida do paciente. A secretária executiva de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diz que um caso agravado ao longo do tempo torna-se prioridade. Se o paciente, durante o seu segmento ambulatorial, ele tem uma crise muito forte, ou o médico avalia que o caso já se tornou uma urgência médica, ele volta para a regulação, esse pedido de cirurgia, com urgenciamento. Então, a nossa equipe de reguladores vai priorizar esse caso. Ele não vai precisar ficar naquela ordem cronológica da fila. Só para a cirurgia de joelho, no mês de março, mais de 13 mil pacientes aguardavam pela consulta para a avaliação cirúrgica. Para a cirurgia de coluna, eram quase 12.500. Cabeça e pescoço, cerca de 1.600. E quem já passou pela apreciação, como a Débora, agora espera ainda mais pelo agendamento da cirurgia. A confeiteira aguardava uma resposta há 3 anos e meio, até que, por coincidência ou não... Hoje, de manhã, eu acho que umas 2 horas depois que eu falei com a equipe de vocês, eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu já tinha feito o procedimento da bariátrica. Eu expliquei que não. Eles mandam uma mensagem eletrônica pelo WhatsApp e você responde sim ou não. Não tem um contato, é sim ou não. Mas também não te passaram mais nenhuma informação? Não, não. Eu perguntei, eles falaram esse é um canal automático onde nós estamos averiguando pessoas que estão no aguardo do SUS para fazer o procedimento da bariátrica. Para todos os tipos de cirurgias em todo o estado de São Paulo, 600 mil pessoas aguardam na fila, que ficou ainda mais crítica ao longo da pandemia. Aqui na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, além de outras ações, recentemente foram implementados 17 hospitais-dia para atender parte dessa demanda. Nós temos que procurar avaliar as filas com maior número de pacientes e estar aí fazendo ações para poder resolver a maioria dos casos. Por exemplo, agora em junho, nós vamos lançar o Avança Saúde Pequenas Cirurgias, que são cirurgias simples que os nossos hospitais-dias podem realizar e que nós podemos zerar essa fila de espera. Apesar dos esforços anunciados, ainda sem resposta concreta, a Débora desabafa. É a minha saúde sendo negligenciada. Bastante complicado. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Obrigada pela sua companhia às 10 horas. Patrícia Velenig chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu te espero para essa edição. Até lá.